O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. China sediará reunião entre Hamas, Fatah e outros grupos palestinos. Então, meu caro Matias, essa é uma notícia muito interessante de ficar de olho. O encontro será, essa cúpula será na semana que vem, agora nos dias 21 e 22 de julho, em Pequim. Como você mencionou na manchete, tanto o Hamas quanto o Fatah, que são os principais grupos palestinos, tá, aceitaram o convite, porém outros grupos palestinos vão fazer parte. Lembrando que o Fatah é o principal grupo da Autoridade Nacional Palestina e Fatah e Hamas estão rompidos desde 2007. Porém, ser o principal grupo da Autoridade Nacional Palestina não significa ser o único. Já foram mais fortes, mais presentes, mas nós também temos outros grupos palestinos, né, desde a época em que era a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, né, tivemos nas décadas de 60, 70, 80, tensões e conflitos internos aos grupos palestinos também. Então, teremos esse encontro, tá, mediado pela China em Pequim, que será conduzido pelo Wang Yi, o ministro de Relações Exteriores da China. Tá? Quem vai liderar a delegação do Hamas é o Ismail Haniyeh, que é o principal chefe político do Hamas, que recentemente esteve na Turquia, que reside no Catar e que recentemente tivemos o pedido de prisão dele pelo Tribunal Penal Internacional. Tá? Porém, a China não é parte do Tribunal Penal Internacional, assim como os Estados Unidos, assim como a Rússia, assim como as principais potências. Então, esse é mais ou menos o desenrolar. Vamos lembrar que a China conseguiu, ano passado, de surpresa, depois de um trabalho de bastidores, né, o anúncio do que muita gente via como muito improvável, que era uma reaproximação, uma normalização de relações entre a Arábia Saudita e Irã. Tá? Então, a China tem se tornado cada vez mais um ator importante na região chamada, né, de Oriente Médio, deseja ter uma influência maior, então a China está disposta a mediar esses esforços. Por outro lado, vamos lembrar que atores como Egito e Catar também já tentaram fazer alguma articulação desse tipo e também fracassaram. Tá? O Catar, porque obviamente puxava a sardinha para o Hamas, o Egito, porque obviamente puxava a sardinha para o Fatah. Junto com isso, tá? Junto com esse anúncio, vamos lembrar para o nosso ouvinte que meses atrás nós tivemos a demissão de todo o gabinete da autoridade palestina, né, do governo palestino, a formação de um novo governo com o Mohamed Mustafa como primeiro-ministro. Um cara que trabalhou por 20 anos nas instituições de Washington, né? Quando eu digo instituições de Washington, estou falando do Banco Mundial, não Washington, governo dos Estados Unidos, né? As instituições que são baseadas em Washington. Ali com a ideia de formar um governo, que na época a gente usou o termo aqui de tecnocrata, muito provavelmente um governo eventualmente mais aceito pelos Estados Unidos e, consequentemente, por Israel. Então, essa cúpula entre Hamas e Fatah e outros grupos, mediada pela China, quais são as possibilidades? Né? Quando a gente senta, analisa, a gente fala, o que pode resultar disso? Primeiro, pode resultar que Fatah e Hamas vão continuar rompidos. Ou seja, não teremos uma grande mudança nesse sentido. O segundo cenário é, Hamas e Fatah vão se reaproximar com uma eventual primazia da Autoridade Nacional Palestina, com o Hamas fazendo concessões nesse sentido. E aí isso seria a chave para
depois de um eventual acordo de cessar-fogo, nós termos um governo palestino que cuide e gerencie a faixa de Gaza e a sua reconstrução. A terceira possibilidade é nós temos um acordo entre Fatah e Hamas, porém o Fatah fazendo mais concessões ao Hamas, tá? Já que na imagem pública, na imagem do palestino na Cisjordânia, o Fatah está bastante desgastado, né? Lembrando, o Mahmoud Abbas é o presidente da Palestina desde 2005 e sem eleições, né? Porque nós tivemos ali o fim das eleições com o Racha e depois ele basicamente continuou ali como interino, né? Foram ali empurrando com a barriga, para usar uma expressão popular, né? Ele foi eleito em 2005 e aí em 2009, quando encerrava o mandato dele, ele foi reeleito pelo Conselho da Autoridade Nacional Palestina de forma indefinida até a realização de eleições por todos os palestinos. E ele segue desde então. Então ele está há, basicamente, 14 anos como presidente da Palestina de forma interina, depois de um mandato eleito de 5 anos. Então, é importante mencionar isso, que o Fatah e a Autoridade Nacional Palestina, embora eles sejam os atores com maior reconhecimento internacional, inclusive perante outros países árabes, como Egito e Jordânia, né, que não têm boas relações com o Hamas, para dizer o mínimo, passa há muitos anos por uma crise de imagem e de legitimidade muito forte perante os próprios palestinos. E aí nós tivemos o surgimento de novos grupos, ou fortalecimento de outros grupos, como a Jihad Islâmica Palestina, os Leões do Covil, né, aquele grupo pequeno e mais extremista, né, que surgiu ali em Hebron no ano passado, no retrasado já, né? Então, se nós temos um acordo e o Hamas saindo por cima, né, isso pode eventualmente consolidar a posição do Hamas para um acordo de cessar-fogo com mais ambições, porém dificultar um aceitamento, né, um aceite por Israel e Estados Unidos de uma nova ordem em Gaza, né, da ordem posterior em Gaza, melhor dizendo, né, me corrigindo. E junto com tudo isso, a gente não pode perder de vista que esse acordo é anunciado em um momento em que o Donald Trump está mais consolidado na corrida presidencial do que o Joe Biden. E embora o Trump já tenha dito que não, essa guerra já foi longe demais, não é aquele jeito bravata dele, não, já teria acabado com isso rapidamente, ia ligar pro Netanyahu e a gente ia fazer um grande acordo, o melhor acordo do universo, porque ninguém faz acordos como eu, a gente sabe que o Trump e os trumpistas são 100% pró-Israel, né? O Donald Trump, inclusive, usou o termo palestinos como uma ofensa, né, no debate com o Biden, né? Vem lá aqueles vândalos, aqueles palestinos, alguma coisa, né? Não lembro agora exatamente a frase dele, né? O Donald Trump mudou a embaixada para Jerusalém, reconheceu as colinas de Golã como israelenses, o único país que faz isso. O único país no mundo que reconhece a soberania israelense nas colinas de Golã é os Estados Unidos. O genro dele é ligado a organizações sionistas. Exato, né? O Jared Kushner e tal, que fez aquele plano de paz, né? Que parecia assim, tipo, sei lá, ele deve achar que é a mesma coisa que jogar, não é nem Civilization, porque acho que Civilization é muito complexo para ele, né? Mas então assim, a gente também não pode descolar desse contexto. Então, esse acordo na semana que vem pode resultar, né? Essas são as 3 principais possibilidades e dialoga com a questão em Gaza, com a questão de você ter a formação de um governo, de uma unidade palestina, melhor dizendo, né? Porque governo existe, então é necessário uma unidade palestina, né? Nesse momento em que, por exemplo, em que países como mesmo a França, né? A França que recentemente propôs no Conselho de Segurança da ONU o reconhecimento da Palestina como membro pleno da ONU, né? E que foi vetado pelos Estados Unidos. Então, nesse momento, se for formado um governo de unidade, né, quem vai sair por cima
né? Ou seja, o Hamas vai reconhecer a autoridade palestina, pelo menos, e aí tem as nuances, né? Você pode ter um reconhecimento pro forma, mas por trás dos panos ali, não sei, o Haniyeh pode ter uma posição muito maior, o Hamas ter um papel no governo muito maior, e isso os Estados Unidos também não vão aceitar, né? Porque, novamente, vamos mencionar, meses atrás foi formado um novo governo palestino que tivesse maior legitimidade e maior diálogo perante os Estados Unidos. Eu vou repetir a frase, porque às vezes as pessoas ouvem na velocidade 1,5, 2, e aí vem encher o nosso saco e não pegam as nuances da frase. Eu não estou dizendo que o governo palestino anterior não teria legitimidade. O que eu estou falando é que esse novo governo tem mais legitimidade perante os Estados Unidos, tá? Como uma condição colocada pelo Blinken numa das visitas dele ao Egito, tá? Para um acordo de paz duradouro em Gaza. Tá? O Blinken, obviamente isso não foi tão divulgado, mas algumas fontes, né, do meio, né? O Blinken sentou lá em Gaza com o ministro egípcio e o ministro palestino e falou, olha só, gente, um acordo futuro para a reconstrução de Gaza, tá, com esse governo palestino é muito mais difícil. Tá? Então, se vocês puderem aí botar, né, um pessoal mais próximo, né, mais palatável para a gente, pode ajudar. Tá? Então, esse encontro semana que vem é bastante interessante para a gente ver se teremos a formação dessa unidade entre os grupos palestinos, pensando num acordo futuro para Gaza, numa futura liderança palestina, que hoje não existe uma liderança palestina, tá? O Mahmoud Abbas é a liderança internacional, mas ele já está bastante desgastado, ele não é reconhecido pelo Hamas, porque o mandato dele já acabou, tá? O mandato eleito dele, melhor dizendo, acabou. Então, é uma reunião bastante importante e que a China pode costurar algo que, obviamente, os Estados Unidos não têm como costurar, os países árabes tentaram costurar e não conseguiram, e outras potências não têm como ou não se interessam em costurar esse acordo. Ainda falando da parte política, digamos assim, e dos grupos palestinos, duas notícias, meu caro Matias. Uma delas é que o Hamas anunciou no domingo 14 de julho que iria abandonar provisoriamente as negociações de cessar-fogo com Israel por causa dos ataques israelenses no dia anterior, sábado, dia 13, que deixaram 92 pessoas mortas. Tá? A gente já vai falar desses ataques. E a outra notícia é que grupos palestinos na Cisjordânia, em represália ao mesmo ataque, anunciaram uma paralisação nesse domingo, dia 14 de julho, em cidades como Jenin, Hebron e também trabalhadores palestinos que ainda vão trabalhar em cidades israelenses. Lembrando que muita gente não lembra ou não sabe, e isso muitas vezes é distorcido, mas um dos primeiros elementos da primeira intifada, no final dos anos 1987, foi uma greve geral. Tá? Ela começou como um processo de desobediência civil, com uma greve geral. Aí, meu caro Matias, nós passamos para repercutir uma matéria dessa semana do Financial Times, estou citando aqui a fonte, que afirma que todos os palestinos em Gaza estão sob insegurança alimentar. Vou repetir, todos. 100%. 100%. Tá? 4% estão no nível mais baixo de insegurança alimentar, 41% no nível de crise, 33% no nível de emergência e 22% no nível catastrófico, que é o nível que pode levar à morte por fome, por inanição. Tá? 22%. Tá? Então,
hoje, segundo o Financial Times, 100% da população em Gaza está sob insegurança alimentar, incluindo 22% no nível de fome catastrófica e 33% no nível emergencial. E aí a gente vai repercutir, comentar os ataques que eu mencionei, meu caro Matias. Já que no último sábado, dia 13 de julho, nós tivemos pelo menos 92 pessoas mortas e mais de 300 pessoas feridas em um ataque aéreo israelense que Israel alegou que seria um assassinato preciso, tá? O termo em inglês é targeted assassination, tá? Ou seja, tem um alvo específico que é o Mohammed Deif. O Mohammed Deif, que é um dos principais líderes do Hamas, é o líder das Brigadas Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas, que é conhecido como Gato de 9 Vidas, né, porque ele já sobreviveu a diversos ataques contra ele, né, ele perdeu um olho em um, perdeu o movimento das pernas em outro, salvo engano. Perdeu filho também, né? Não, perdeu filhos, enfim, mas ele é conhecido como Gato de 9 Vidas. E para essa, entre aspas, targeted assassination, usaram uma bomba fornecida pelos Estados Unidos, que inclusive o Joe Biden citou no debate, né, no mesmo debate que a gente mencionou agora há pouco, né, que o seu governo restringiu o envio para Israel, né, uma bomba de 2.000 libras, o que vai dar mais ou menos 900 quilos. Tá? E você tem as imagens, várias imagens do uso desse tipo de bomba. Ela basicamente devasta um quarteirão inteiro. Não é uma targeted assassination quando você devasta um quarteirão inteiro. Tá? Então 90 pessoas morreram nesse ataque, mais de 300 pessoas ficaram feridas e não se sabe se o Mohammed Deif, né, sobreviveu ou não. O Hamas afirmou que ele sobreviveu. Tá? Quem morreu no ataque foi o Rafi Salama, que é o comandante das Brigadas Al-Qassam em Khan Yunis, mais ao sul da faixa de Gaza. Então, foi um ataque que recebeu condenações do Egito e da Jordânia, né? 2 países que têm relações com Israel, que reconhecem Israel, porém que condenaram o ataque e disseram que foi extremamente desproporcional o uso desse armamento. E então ele gerou essa série de repercussões, como a paralisação de palestinos e o Hamas anunciando que sairia provisoriamente das conversas para cessar fogo. No próprio dia 14 de julho, tivemos outro ataque na cidade de Gaza, que deixou 31 pessoas mortas, 31 palestinos mortos. Tá? Então, no total, nos últimos 10 dias... Israel atacou 6 vezes locais que ou são escolas da Agência da ONU para Refugiados Palestinos ou então locais que o próprio governo de Israel havia declarado como zonas seguras, tá? Já que esse ataque foi em Al-Mawasi, que havia sido declarada uma zona segura. Então, última semana foi dessa série de ataques aéreos israelenses contra essas localidades e com essa justificativa que, repito, nem o Egito, que é um país que, repito, tem relações com Israel e é inimigo do Hamas, também condenou esse ataque. Tá? Falando dos ataques terroristas do Hamas do 7 de outubro, 2 notícias. A primeira delas é que a Human Rights Watch publicou nessa quarta-feira, dia 17, o seu relatório sobre o 7 de outubro. Afirmando que seriam centenas de crimes de guerra, tá? E com a documentação desses crimes, que incluem, abro aspas, ataques deliberados e indiscriminados contra civis e propriedades civis, assassinato intencional de pessoas sob custódia, tratamento cruel e desumano, violência sexual e de gênero, tomada de reféns, sequestro de cadáveres, uso de escudos humanos, pilhagem e atos de pilhagem. Então, a Human Rights Watch publicou esse relatório
E o relatório é baseado em diversas documentações, como fotografias, vídeos, testemunhos e também os relatos da representação especial da ONU para os crimes. Para quem quiser, não recomendo, tá? Mas o relatório está lá no site da Human Rights Watch, tá? Inclusive estava na homepage. Então é hrw.org. E a outra notícia é que o governo argentino, do Javier Milei, classificou o Hamas como uma organização terrorista internacional. Tá? Não ficou claro no anúncio do Milei, porém imagino que se ele usou esse termo, é tanto o núcleo político quanto o braço armado. Então o Hamas foi declarado um grupo terrorista pela Argentina agora. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a fronteira norte, já que 3 crianças refugiadas sírias foram mortas na vila de Al-Tut, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, a partir de um ataque israelense. Tá? E o Hezbollah prometeu se vingar do ataque. Vamos agora para outras notícias internas de Israel. A primeira delas foi que essa semana foi denunciado que grupos de extrema-direita israelenses que atacaram comboios de suprimento humanitários para os palestinos receberam mais de $200 mil em doações dos Estados Unidos nesse ano, e doações, inclusive, que são dedutíveis do imposto de renda. Então, olha só, eu não vou pagar imposto de renda, eu vou dar o meu dinheiro para esse grupo que ataca comboios humanitários. Tá? Essa investigação foi publicada pela Associated Press. Outra notícia foi que o parlamento israelense aprovou, com 68 votos a favor, 9 contra, todos de parlamentares árabes, e demais abstenções, lembrando que são 120 cadeiras, uma moção afirmando que um Estado palestino seria uma ameaça existencial ao Estado de Israel e os seus cidadãos. Tá? O Benny Gantz votou a favor. O Benny Gantz, que é o cara que muita gente tenta colocar, né, na imprensa dos Estados Unidos, na imprensa brasileira, né, como o cara moderado, o cara que pode derrotar o Netanyahu, alguma coisa assim. Ele pode derrotar o Netanyahu, sim. Ele é mais moderado que o Netanyahu. Ele é menos extremista do que o Netanyahu. Eu prefiro ver dessa maneira. Né? Ele votou a favor. Não tanto assim. Então. E falando em extremista, né, vazou para a imprensa israelense que o Itamar Ben-Gvir havia dito, né, a colegas de gabinete, de que chegar a um acordo neste momento seria um tapa na cara do Trump, porque isso beneficiaria politicamente o Biden. E o Itamar Ben-Gvir, que inclusive hoje ele foi até a Esplanada das Mesquitas. Mais uma ação provocativa dele. E, finalmente, o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, disse que as políticas israelenses em relação à Cisjordânia estão acabando com qualquer possibilidade de uma solução de 2 estados e um estado palestino. Agora vamos passar por outros 4 países. Né? Primeiro, começando por uma notícia envolvendo a Síria, já que o general Samir Usman al-Sheikh, de 72 anos de idade, que comandou a prisão de Adra, que é a principal prisão política, né, da Síria, ele foi preso em Los Angeles. Tá? Ele foi preso no aeroporto de Los Angeles, inclusive, não sei se ele estava tentando chegar nos Estados Unidos, ou sair dos Estados Unidos, né? E ele foi preso nos Estados Unidos, incluindo fraude migratória. Outra notícia da Turquia. O governo turco anunciou que, na prática, né, que vai fechar as escolas francesas no país. Tá? O Ministério da Educação turco já tem alguns anos, né, que tem limitado as escolas internacionais no país e afirmando que as escolas francesas não estão seguindo o currículo turco
e que elas podem então ser fechadas. Isso é tanto, né, um avanço, né, do pensamento religioso do governo Erdogan na educação, quanto também um desdobramento em relação às relações França-Armênia, né? Porque quando fala de ensinar o currículo turco, inclui, né, a negação das atrocidades e dos genocídios cometidos pelos jovens turcos e pela nascente República da Turquia contra gregos, armênios e assírios. Aí nós vamos para Omã, meu caro Matias, já que tivemos um ataque a uma mesquita xiita em Mascate nesse último final de semana, que deixou 6 pessoas mortas, 28 pessoas feridas e mais 3 terroristas mortos em um ataque que foi reivindicado pelo auto-intitulado Estado Islâmico. Tá? Foi o primeiro ataque do grupo em Omã. E uma ótima lembrança que a gente sempre comenta, né? Os principais alvos, as principais vítimas, né, do Daesh são os xiitas, são outros muçulmanos. E finalmente no Paquistão, que assim, né, geograficamente não faz parte do Oriente Médio, mas tem o conceito do Grande Oriente Médio, e a gente dá uma roubadinha no roteiro para caber tudo, né? A justiça paquistanesa absolveu o ex-primeiro-ministro Imran Khan da acusação de casamento ilegal, né? Uma daquelas várias acusações mandrakes, né, contra ele durante a campanha eleitoral, e, ao mesmo tempo, o governo propôs essa semana, via o Ministério da Informação, do banimento, né, do partido Tehreek-e-Insaf, o partido do Imran Khan. Então, assim, a perseguição política contra ele já ficou descarada. Né? Já não puderam usar o símbolo do bastão de cricket na última eleição. Estão chamando lawfare na intimidade. E, finalmente, um ataque do Talibã no Paquistão deixou 8 soldados paquistaneses mortos essa semana.